Bem-vindos, seres deste planeta. E hoje, biologicamente falando, vamos falar sobre respiração celular. Galera, não confundam respiração celular com respiração pulmonar. Apesar que a respiração pulmonar e a respiração celular, uma depende da outra, estão relacionadas, a gente vai ver adiante, mas não são a mesma coisa, beleza? Bom, galera, a respiração celular é um processo aeróbico, ou seja, necessita de gás oxigênio para ocorrer. E vai ser responsável por produzir muita energia, tá? Mas a gente está falando a nível celular. E energia, a nível de célula, significa moléculas de ATP. Então, a respiração celular é essencial para produzir muitas moléculas de ATP. E por que essa molécula de ATP, afinal? Vamos dar um breve vislumbre do porquê? Bom, galera, aqui está a estrutura da molécula de ATP, da adenosina trifosfato. Basicamente, ela tem uma adenina, que é uma base nitrogenada, uma ribose, que é um açúcar de 5 carbonos, encontrado no RNA, por exemplo, e 3 grupos fosfatos, né? Daí que vem trifosfato. E é justamente, galera, nesses grupos fosfatos que está a energia dessa molécula, né? Podemos dizer assim. A última ligação desse grupo fosfato ela é mais instável, né? E é mais fácil de ser quebrada. E quando a gente quebra essa última ligação de fosfato, a gente libera uma quantidade de energia livre para o meio, para a célula poder utilizar para fazer outra coisa, né? Então, galera, ao quebrar essa última ligação do fosfato, é liberada uma quantidade de energia livre que a célula pode utilizar para fazer um transporte ativo, uma divisão, né? O que a gente está usando nesse momento para poder falar, vocês para escutar e tudo mais, né? Para a gente se manter vivo, né? E outra coisa interessante dessa molécula de ATP é que ela não é facilmente estocada, galera. Ela não pode ficar sendo guardada igual um tecido adiposo, por exemplo, né? Então, a gente diz o seguinte, que o ATP é uma molécula que vai sendo produzido sob demanda, né? A gente tem que usar tanto, então está toda hora produzindo, porque toda hora a gente está gastando, beleza? Então, galera, para pensar, um ATP justamente tem esse nome porque tem 3 fosfatos. Se a gente quebra um grupo fosfato, ele não vai mais ter 3, ele vai passar a ter 2 grupos fosfatos. E aí, não vai ser mais ATP, vai ser agora ADP, adenosina difosfato, beleza? E a mágica dessa molécula, galera, é que do ADP, ele pode voltar a ser um ATP. Basta vir um novo fosfato, se ligar a ele e, pum, a mágica está feita. Volta a ser ATP, beleza? Né? E vai acontecer isso, né? Vai acontecer do ADP mais um fosfato se ligar para voltar a ser ATP. Né? Na última etapa, né? Na cadeia transportadora de elétrons da respiração celular, a gente vai ver no finalzinho aqui da aula, beleza? Né? Então, essa é a mágica dessa molécula. O ATP vira ADP e libera energia, mas esse ADP, se pega um fosfato novamente, ele volta a ser ATP. Fechou? Bom, galera, a respiração celular possui 3 etapas. A primeira delas é conhecida como glicólise, né? Olha o nome, glico. Glico vem de glicose, né? Aquele açúcar que a gente obtém dos alimentos e tudo mais, né? E lise significa quebra, né? Significa quebra. Então, o nome é autoexplicativo. Glicólise, quebra da molécula de glicose. Além disso, essa primeira etapa ocorre no citoplasma. É muito importante a gente lembrar e perceber onde está acontecendo cada etapa da respiração celular, tá? Porque, galera, sempre que a gente pensa em respiração celular, a gente associa com mitocôndrias, tá certo? Mas essa primeira etapa, ela não precisa da mitocôndria para acontecer, beleza? Bom, a segunda delas é o ciclo de Krebs, né? Então, a segunda etapa é o ciclo de Krebs, também conhecido como ciclo do ácido cítrico, tá bom? Agora, por sua vez, vai ocorrer na mitocôndria, mais especificamente na matriz mitocondrial, que é aquela parte gelatinosa da mitocôndria, tá? É como se fosse o citoplasma da mitocôndria, digamos, tá? Beleza? A terceira etapa, galera, é a cadeia respiratória. Também vai ocorrer dentro da mitocôndria, mais especificamente nas cristas mitocondriais. Olha que nome bonito, cristas mitocondriais, né? Essas cristas mitocondriais, galerinha, é dobramento da membrana interna da mitocôndria. Não sei se vocês lembram, mas a mitocôndria possui 2 membranas, uma externa e uma interna. E justamente essa membrana interna, ela fica se dobrando, fazendo um monte de crista, um monte de voltinha, que aumenta também a superfície de contato
né? E facilita aí a cadeia respiratória, né? Tem mais espaço para acontecer a cadeia respiratória, beleza? Bom, galera, a primeira delas, a glicólise, a gente vai ver agora especificamente como acontece, tá? Não é de forma totalmente complexa, é de forma simplificada, mas é uma forma muito bacana e totalmente suficiente para a gente fazer aí qualquer vestibular, beleza? Bom, a glicólise, como eu já havia dito, é a quebra da molécula de glicose. Então, aqui está a molécula de glicose, com seus 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, tá ela lá, toda bonitona, e ela vai ser quebrada, né? E é necessário que seja, né? Porque a gente vai perceber isso. Na respiração celular, a gente pega essa glicose, que foi proveniente dos alimentos, e vai quebrando ela, oxidando, vai quebrando em coisa menor. Conforme a gente vai quebrando ela, a gente vai capturando os elétrons que estavam ali nela, e os H+, os hidrogênios, para ser utilizado na última etapa da respiração celular para produzir ATP. A gente vai ver como isso vai acontecer, mas só para a gente ter um vislumbre geral desse fenômeno, dessa coisa linda que é a respiração celular, beleza? Então tá aqui, galera, tá aqui a molécula de glicose. Ela tem que ser quebrada. Para começar, vai acontecer uma coisa meio contraintuitiva, digamos. O professor falou que a respiração celular é essencial para produzir ATP. Mas, professor, para começar a quebrar a molécula de glicose, a gente gasta ATP? Isso tá certo, galera, tá certo. A molécula de glicose, digamos que ela é muito instável, né? Muito estável. E para começar a quebrar ela, a gente vai gastar 2 ATP. Né? Se a gente gasta ATP, ele passa a ser ADP. Gastamos 2 ATP, passou a ser 2 ADP, beleza. Então a gente vai ter que gastar essa energia para ter força suficiente para quebrar ela. Então a gente quebra ela, né? E a gente quebra ela ao meio, por 2 compostos ali menores, cada um com 3 carbonos, conhecido como ácido pirúvico ou piruvato, tá? A mesma coisa, basicamente a mesma coisa. Então a gente pegou a molécula de glicose, gasta 2 ATP para ter força suficiente, quebra ela no meio e forma 2 ácidos pirúvicos, beleza? Além disso, como eu já disse, quando a gente está quebrando esses compostos, essas moléculas, a gente está liberando H+ e elétrons no meio, né? Lembra, galera, que essa glicólise está ocorrendo lá no citoplasma. E a gente não pode deixar um monte de H+ no meio, senão deixa ácido, e nem um monte de elétrons perdido por aí no meio da célula. Não pode, né? Então a gente quebrou a glicose no meio e liberou um monte de elétron e um monte de H+. E não pode ficar por aí à mercê do destino, né? Então o que a gente faz? A gente chama o NAD+. Chama o NAD+. Vem o NAD+, pega esses elétrons e esses H+, e passa a ser o NADH, tá? Então esse NAD+, pega os elétrons e os H+, provenientes da quebra dessa molécula de glicose e passa a ser NADH, né? Então a gente fala que esse NADH é um carregador de elétrons e de hidrogênio, beleza? E vai ser fundamental esse NADH na última etapa, na cadeia transportadora de elétrons, beleza? Sempre prestem atenção que os NADH são fundamentais. E vai acontecer ali do outro lado também, não vai ser só um NAD+, que a gente vai precisar aqui na glicose, né, na glicólise. Chama outro NAD+, porque tem mais elétrons, tem mais H+ no meio, vai acontecer a mesma coisa, ele carrega H+, carrega elétrons e passa a ser NADH. Então, além disso, galera, além da gente ter formado então 2 NADH, nessa primeira etapa de glicólise, a gente forma também 2 ATP, tá? Chega 2 ADPzinho, né, junta 2 grupos fosfato e forma 2 ATP. De um lado, 2 ATP do outro, beleza? Então, galera, vamos lá, vamos recapitular o que está acontecendo aqui. Essa é a primeira etapa, de forma bem resumida e de forma também bem legal, que dá para entender tudo. Então, o que está acontecendo? A gente pegou a glicose, essa molécula de 6 carbonos, quebrou ela, formou 2 NADH e formou 4 ATP. Né? Então, o saldo da glicólise é de 4 ATP. Tá certo? Não, peraí, tá errado, galera, tá errado. Por que tá errado, galera? A gente formou 4 ATP de fato, né? Quando a gente forma esses 2 ácidos pirúvicos, mas a gente não pode esquecer que a gente gasta no início 2 moléculas de ATP, né? Então, se a gente gastou 2 ATP e formou 4, o saldo total de ATP é 2. E o saldo total de NADH é 2. Saldo total de piruvatos também é 2. Então, resumidamente, o saldo da glicólise é de 2 ATP. A gente produz 4 na glicólise, mas gasta 2, então sobram 2.
2 NADH, que são carregadores de elétrons fundamentais na última etapa da respiração celular, e de 2 piruvatos, que vai ser essencial para entrar na mitocôndria de fato, tá? Lembrando que a glicólise não está acontecendo dentro da mitocôndria. Bom, então a gente já entendeu essa primeira etapa, esse início da quebra da molécula de glicose. Além disso, percebam, galera, tudo isso está acontecendo sem a presença de oxigênio, tá? Então, essa etapa, de fato, ela não é aeróbica, ela não precisa de oxigênio para acontecer, tá? Não precisa. Então, a primeira etapa nem precisa de oxigênio. Mas a respiração celular como um todo, sim, precisa, porque na última etapa ele vai ser fundamental. A gente vai ver adiante. Bom, então, beleza. A gente formou, então, esses 2 piruvatos na glicólise, que aconteceu ali no citoplasma. Aqui está uma célula zona, formou esses 2 piruvatos, e agora, galera, puf, esses 2 piruvatos vai adentrar a mitocôndria. Olha que coisa bonita. Entrou a mitocôndria. Na matriz mitocondrial vai acontecer agora a oxidação do piruvato. Galera, eu falei que a respiração celular é dividida em 3 etapas, né? A glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons, beleza? É isso. Mas, galera, antes da gente iniciar de fato esse ciclo de Krebs, a gente vai ter que oxidar esse piruvato para meio que ele ser viável para começar o ciclo. Então tá lá um piruvatinho, todo bonitão, proveniente da glicólise. Ele vai já começar perdendo um carbono, galera. Ele perde um carbono e passa a ser um acetil. Então ele já começa perdendo um carbono e passa a ser um acetil. Mas notem, galera, se ele perde um carbono, como que sai esse carbono? Ele vai sair justamente na forma de CO2, gás carbônico, tá? Então esse piruvato já começa perdendo um carbono que é liberado na forma de CO2 e passa a ser um acetil. Oh, pera lá, professor, o que você está falando? Você está falando que a glicose, formou o piruvato, esse piruvato depois é quebrado em acetil e libera gás carbônico. Então esse gás carbônico que eu libero na respiração é proveniente da glicose, que vem das coisas que eu como. É isso mesmo, galera, é isso mesmo. Esse gás carbônico que a gente libera, né, na expiração não vem do oxigênio, não vem. Vem das coisas que a gente come, beleza? Tá bom? Muito legal isso, né, galera? Então o piruvato já começa perdendo carbono, forma um acetil, e a gente tem que lembrar o seguinte: chega uma tal da coenzima A, tá? Coenzima A. A coenzima A tem a ver com vitamina A? Não, não tem. A coenzima A depende lá das vitaminas do complexo B, beleza? Mas a gente não precisa saber de fato. Então, chega o piruvato, ele perde um carbono, libera CO2 e vai se conectar à coenzima A, para aí então se tornar a acetil coenzima A, que vai ser essencial para começar o ciclo de Krebs, beleza? Além disso, galera, se eu quebrei o piruvato, a gente já sabe, quebra de moléculas libera H+, e elétrons, né? É isso. Então, novamente, a gente vai chamar o NAD+, para capturar esses elétrons e esse H+, e ele vai se tornar o NADH, que novamente está carregando elétrons e H+, beleza? Bom, galera, qual que é o saldo final dessa oxidação do piruvato? 2 gás carbônicos, 2 NADH e 2 acetil coenzima A. Não, peraí, não estou entendendo, professor. Só tem um NADH aqui, só tem um acetil coenzima A aqui e só tem um gás carbônico. Percebam, galera, esse piruvato, ele é feito em dobro na glicólise. É 2 piruvato que vai ser oxidado. Aqui a gente colocou 1, mas esse processo está acontecendo 2 vezes, né? Porque a cada uma molécula de glicose, a gente forma 2 piruvato. Então, não liberou um gás carbônico, liberou 2, porque tinha 2 piruvato. Não formou um NADH, formou 2, porque tinha 2 piruvato. E forma também 2 acetil coenzima A, que vai dar início, de fato, ao ciclo de Krebs, beleza? E o ciclo de Krebs, galera, a gente fala o seguinte, que ele é a oxidação completa da molécula de glicose, né? Começou a oxidação lá na glicólise, começou lá, mas aí, beleza, começou lá, mas aí chega o ciclo de Krebs para arrebentar mesmo, vamos quebrar de fato essa molécula, né? Vamos quebrar. Então tá lá, chega a acetilcoenzima A, toda bonitona, isso está acontecendo lá na matriz mitocondrial. Essa acetilcoenzima A
vai chegar batendo na porta, né? Batendo na porta. Ela já chega e se conecta a um carinha muito interessante. A gente não precisa decorar o nome, é só entender como que está acontecendo esses processos e os saldos, os mais importantes, beleza? E o que vai acontecer? Chega esse ácido oxalacético com 4 carbonos, que está lá na matriz mitocondrial, e puf, vai se conectar à acetilcoenzima A. Mas não é a acetilcoenzima A, por quê? Essa coenzima A ela é só essencial para começar o ciclo de Krebs, né? Mas quando vai se conectar com o ácido oxalacético, ela vai dar espaço, né? Ela vai sair fora. Sai fora essa coenzima A e se conecta então o acetil com o ácido oxalacético, formando então, galera, uma molécula de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 2 carbonos provenientes do acetil, que veio lá da molécula de glicose, e 4 carbonos provenientes do ácido oxalacético, tá? Não precisem decorar esse nome aqui. O mais importante é a gente saber que o início do ciclo de Krebs é feito pela acetilcoenzima A. A coenzima A, então, dá espaço, né, para esse ácido oxalacético e forma uma molécula, um composto ali de 6 carbonos, tá bom? E, galera, agora vai acontecer uma coisa muito interessante. Esse composto grandão ali de 6 carbonos, ele vai começar a ser degradado, ser oxidado e quebrado em compostos menores. Ele tinha 6 carbonos, agora ele passa a ter 5 carbonos. E notem, o que está acontecendo? Sempre que a gente está quebrando, galera, ligações, a gente está liberando o quê? H+, e elétrons no meio. Aqui não é diferente. A gente libera H+ e elétrons no meio. Se libera H+ e elétrons no meio, chama o NAD+. Chama o NAD+. Vem o NAD+, pega esses elétrons de hidrogênio e forma NADH. Além disso, esse carboninho que foi quebrado e liberado sai na forma de CO2. Isso mesmo, tá bom? Então, a gente pegou esse composto de 6 carbonos, quebrou uma ligação ali, libera um carbono na forma de CO2, chama o NAD+, pega os elétrons e os H+ provenientes dessa quebra e carrega formando o NADH. Então, esse NADH está carregando os elétrons e o hidrogênio, que vai ser útil na última etapa, tá bom? Vamos acompanhando aí. Agora, galera, esse compostão aqui de 5 carbono, ele vai ser quebrado novamente. Ele é quebrado agora num composto de 4 carbono e vai acontecer a mesma coisa. Vai ter que ser liberado o carbono que foi quebrado na forma de CO2, que é esse CO2 que a gente está liberando na respiração. Além disso, vai ter que chamar o NAD+ de novo, porque ficou elétrons e H+ no meio aí perdido. E a gente não pode deixar esses elétrons e esses H+ soltos aí no meio. Então, galera, chama o NAD+. Vem o NAD+, pega elétrons, pega H+ e forma NADH. Então, aqui a gente já formou 2 NADH e já liberou 2 CO2. Tá bom, beleza. Agora, galera, vai acontecer uma coisa muito interessante. Vai vir um fósforo inorgânico. Fósforo inorgânico. Mas, professor, o que é fósforo inorgânico? O que é isso? Galera, fósforo inorgânico é basicamente um fósforo que está ali sozinho. Né? Está ali sozinho, está desacompanhado. É inorgânico, né? Proveniente da nossa alimentação, tá bom? Então, esse fósforo inorgânico chega e, puf, vai se ligar a essa moléculazinha de 4 carbono. E vai formar esse carinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos e mais um fósforozinho. Olha que da hora, beleza? Além disso, galera, o que vai acontecer? Vai chegar agora, né, uma outra molécula chamada de GTP. Não é a adenosina difosfato, agora é a guanina difosfato. Olha que interessante. O que ela vai fazer? Meu, essa molécula agora de 4 carbonos e mais um grupo fosfato, ela é interessante. A GTP fala, meu, isso é interessante, hein? Gostei desse fosfato, eu quero ele para mim. E ela vai, ó, puf, capturar esse fosfato. E notem, galera, GDP, guanina difosfato, o difosfato. Se ela captura esse outro fosfato, ela passa a ser quem? Guanina trifosfato, uma GTP. Basicamente igual o ADP, tornando-se ATP. É a mesma coisa. E, galera, é muito interessante que esse GTP ele é facilmente convertido em ATP. Então, a gente diz o seguinte, né? Que aqui nesse ciclo de Krebs, a gente não fala, formou um GTP. Não, porque o GTP, logo a célula já substitui essa guanina por adenina. E logo ele vira um ATP. Então, a gente fala o seguinte, que produziu um ATP, tá bom? Né? Então, por via das dúvidas, a gente fala, meu, produziu um ATP, porque o GTP é a mesma coisa, quase a mesma coisa, tá bom? E aí, galera, a gente retirou agora, ó, esse grupo fosfato,
né? E passou a ser, então, o ácido oxalacético novamente. Além disso, o que acontece? Se a gente quebra uma ligação, o que a gente libera quando a gente quebra? Elétrons e hidrogênio. E é isso que vai fazer. A gente vai liberar elétrons e hidrogênio, então a gente chama novamente o NAD+, que vai capturar esses elétrons e esses H+, e formar novamente o NADH. Tá? Só que, nessa etapa, um NAD+, não é suficiente para capturar os elétrons e os hidrogênio ali no meio. Precisa do amiguinho. Quem que é o amiguinho, galera? O amiguinho é o FAD. É o FAD, o famoso FAD. Putz, professor, agora complicou. Tinha NAD+, que vira NADH. Agora tem esse tal de FAD. Quem que é esse FAD, meu? Esse FAD, galera, vai fazer a mesma coisa que o NADH. Esse FAD se liga a elétrons e prótons H+, e torna-se FADH2. FADH2. E serve para a mesma função. Carregar elétrons e hidrogênios para a cadeia transportadora de elétrons, que é a última etapa, beleza? Então, olha que coisa bonita que está acontecendo aqui, galera. Chega o acetilzão com a enzima A, bonitão, perde essa coenzima, se liga a esse ácido oxalacético, forma uma molécula de 6 carbonos, depois uma de 5, depois uma de 4, depois uma de 4 carbonos com grupo fosfato, perde esse grupo fosfato e volta a ser um ácido oxalacético. Então, ó, é um ciclo. É um ciclo, basicamente. Então, galera, o que aconteceu aqui? Ah, professor, quantos carbonos a gente produziu? Quantos NADH e quantos FADH2? Ah, a gente liberou dois carbonos. 2 gás carbônicos, beleza? Ah, e a gente produziu 2, 3 NADH e 1 FADH2. É isso, professor? Nananina, não. Não é isso, galera. Por que não é isso? Esse ciclo de Krebs, que vai necessitar do acetilcoenzima A, ele vai girar 2 vezes por molécula de glicose. Por quê? Uma molécula de glicose produziu 2 piruvato, que passa a ser 2 acetilcoenzima A, que gira 2 vezes esse ciclo. Então, tudo que está aqui na nossa telinha, galera, está acontecendo em dobro, né? Então, não produziu um ATP. Girou 2 vezes o ciclo, porque tinha 2 acetilcoenzima A, então produz quantos ATP? 2 ATP. Não produziu 3 NADH, produz 6 NADH. Não produziu só um FADH2, produziu 2 FADH2, tá bom? Então, para a gente acompanhar. Então, o saldo final do ciclo de Krebs é basicamente esse, tá? Porque vem 2 acetilcoenzima A proveniente de uma única molécula de glicose, tá bom? Beleza? Agora, galera, olha que interessante. Aqui também não precisou de oxigênio para acontecer, tá? Essa segunda etapa. E você fala, nossa, professor, respiração celular serve para produzir energia. Mas olha, na glicólise só produziu 2 ATP, né? Não é nada. No ciclo de Krebs só produziu 2 também. Mas o que está acontecendo, afinal de contas? Galera, não se atentem a isso, né? O que é importante desse ciclo de Krebs, galera? Olha isso. Olha o tanto de carregador de elétrons que a gente produziu. A gente produziu 6 NADH. A gente produziu mais 2 FADH2. E vão ser esses carregadores de elétrons essenciais para formar moléculas de ATP na próxima etapa que a gente vai ver a seguir. Bom, chegou a última e tão sonhada etapa, conhecida como cadeia respiratória. Um resuminho, o que é o resumo dessa coisa, galera? NADH e FADH2 levam elétrons para complexos proteicos, bombeando prótons H+, para o espaço intermembrana da mitocôndria, ou seja, aquele espaço entre a membrana interna e a membrana externa, e posteriormente, com isso, gera muitos ATP. Nossa, professor, beleza. Parece poético, mas não deu para entender muita coisa, né? Não deu. Mas é para a gente se situar. Então, a gente já percebeu que vai precisar muito desses NADH e desses FADH2 nessa última etapa, tá? Aqui, galera, onde que a gente está? Para a gente perceber onde que a gente está. O que é isso aqui? Bom, a glicólise estava lá no citoplasma. O ciclo de Krebs estava lá naquela parte gelatinosa, na matriz da mitocôndria. A cadeia respiratória está na crista mitocondrial. Está na membrana da crista mitocondrial, galera. Então, o que a gente está vendo aqui? As membranas da mitocôndria. Aqui está a membrana interna e aqui está um pedaço da membrana externa, tá bom? Por quê? Mitocôndria,
tem duas membranas, uma externa e uma interna. E esse espacinho aqui, que vai ser fundamental nessa etapa, é o espaço intermembrana, ou seja, o espaço entre uma membrana e outra, tá bom? Aqui, galera, o que a gente nota? Complexos proteicos. Esses amendoinzinhos aqui, ó, são complexos proteicos, tá? Que vão ser essenciais nessa etapa. Ah, professor, tem exatamente esse tanto de complexo proteico? Não, é um pouquinho diferente, tá, galera? Aqui a gente não se atentou certinho, detalhadamente, quantos complexos proteicos, os nomes dos complexos proteicos, porque não é necessário, a gente não precisa saber disso. A gente tem que entender como funciona esse mecanismo. Não viemos para decorar nomes, tá, galera? Não viemos para isso, e não precisa disso. Bom, então a gente precisa desse NADH, desse FADH2 para trazer elétrons para fazer ATP. A gente vai ver como que isso acontece, né? E sempre, galera, tenha em mente que isso está acontecendo exatamente agora. Por quê? ATP é feito sob demanda. Todo momento tem que estar fazendo ATP. Se tu fica sem ATP, meu irmão, você tá no sal. Você tá no sal, né? Nem sei se pode falar palavrão no YouTube, mas desculpa. Eu vou pôr um pi aí. Eu vou dar uma bloqueada. Beleza, vamos lá. Bom, chega o NADH. Esse NADH é um carregador de elétrons e de H+, a gente já sabe disso. Ele chega nesse complexo proteico, no primeiro ali, ó. Ele já chega, puf, bate, manda 2 elétrons, ó. Deixou 2 elétrons ali, toma 2 elétrons, vai. E volta a ser NAD+. Olha que coisa maravilhosa. Então o NADH chega, doa 2 elétrons, volta a ser NAD+. E aí, galera, esse complexo proteico tá com energia agora. Meu, ele tem 2 elétrons ali, agora ele tem energia. O que ele vai fazer com essa energia, galera? Olha que coisa bacana. Com a energia proveniente dos elétrons que vieram lá do NADH, ele consegue bombear H+ para esse espaço intermembrano. Puf, bombeou H+ para esse espaço, tá bom? Ó, que legal. Além disso, galera, é aqui que a gente tem que lembrar do nosso querido amigo oxigênio, né? Oxigênio. A gente já falou que respiração celular precisa de oxigênio. Mas até agora, professor, nem tinha visto falar dele. Porque é aqui, galera, que ele vai ser fundamental. Tá ali o oxigênio, ó. Ele tá lá quase que no final dessa cadeia transportadora de elétrons, tá? Nessa cadeia respiratória, beleza? E o que ele faz? Esse oxigênio, galera, todo pimposo, ele vai atrair esse par de elétrons. Ele vai atrair. Ele quer esses elétrons para ele. Por quê? Marquem aí, galera, isso é muito interessante. O oxigênio, a gente diz o seguinte, ele é o aceptor final dos elétrons, tá? O NADH e o FADH2, beleza, eles carregam os elétrons, mas quem pega o elétron por último e pega de jeito é o oxigênio. Não se esqueçam, a gente vai ver também como. Então, ele vai atrair esses elétrons, galera. Esse elétron vai pular de um complexo proteico para o outro. Chega em determinado complexo proteico e, pumba, bombeia mais H+ para o meio, né? Vai ter energia agora, esse complexo proteico, e bombeia esses H+ para o meio. Vai no complexo proteico intermediário, atraído pelo oxigênio, pula para o outro e bombeia novamente H+ para o meio. Olha o que está acontecendo, galera. A gente está pegando, então, a energia proveniente desses elétrons, que foram carregados pelo NADH, e está bombeando um monte de H+ para o meio. Além disso, o que vai acontecer agora? Olha onde está esse par de elétrons. Está próximo do oxigênio. Está muito próximo. Tá ali quase, tá quase que se juntando. E é isso que vai acontecer. Puf! Chega, vou voltar aqui para vocês verem. Esse par de elétrons agora, galera, está próximo do oxigênio. E vai acontecer a mágica agora nesse exato momento, galera. Lembra que eu falei? O oxigênio é o aceptor final de elétrons. Ele quer os elétrons e o elétron quer ele. Esse oxigênio vai se ligar a esses elétrons, vai se ligar aos hidrogênio e vai formar água, H2O. Olha que interessante, galera. Então, o NADH mandou esses elétrons para esses complexos proteicos, foi atraído pelo oxigênio, chega ali no final, o oxigênio pega esses elétrons mais alguns hidrogênios e forma a molécula de água, tá? E essa água, galera, é muito essencial para o funcionamento da mitocôndria e da cadeia respiratória. Por quê? Existem também H+ aqui no meio, ó. Essa parte aqui, galera, é a parte interna da mitocôndria, onde tem esses NADH, essa água, tá? Também vai ter uns H+ aqui. E a gente sabe que uma concentração de H+ deixa o ambiente ácido, tá? Então, quando a gente forma água através do oxigênio e dos elétrons e dos H+,
a gente evita a acidez mitocondrial, né? E, mas professor, por que eu não quero que a mitocôndria fique ácida? Para pensar, se a mitocôndria ficar ácida, vai desnaturar, vai estragar as proteínas, E se estragar as proteínas, ferrou tudo, né? Para de funcionar, você morre, né? Então, é aí que está a necessidade desse oxigênio, tá bom, galera? Né? Então, esse oxigênio é muito essencial para formar água, tá? Para formar água, né? Uma coisa muito interessante e triste ao mesmo tempo, galera, era que o Hitler, na Segunda Guerra Mundial, o que eles usavam lá nos campos de concentrações, né? Em vez de ter oxigênio aqui na matriz mitocondrial, o que eles faziam? Liberavam aquele gás cianeto, né? Aquele gás cianeto. E o gás cianeto, galera, é um competidor do oxigênio. E esse gás vai impedir que o oxigênio entre ali dentro da mitocôndria, tá? É chamado de uma asfixia química, né? E se o oxigênio não entrar dentro da mitocôndria, não vai acontecer a formação de água e vai ficar ácido e vai estragar as proteínas, né? Então, basicamente, a pessoa morria por isso, né? Porque tinha um gás cianeto que entrava no lugar do oxigênio, na mitocôndria, e não formava água. Ficava tudo ácido, morria por asfixia química, tá bom? Olha que coisa triste, mas ao mesmo tempo, né, pra gente ver como isso é importante, tá bom? Então, beleza. Os elétrons são atraídos pelo oxigênio, forma água. E tá bom, professor, mas cadê essa formação de ATP? Galera, olha que interessante. A gente formou um gradiente de concentração, né? Tem um monte de H+, aqui nesse espaço intermembrana. E tem alguns ali que não dá nem pra gente ver, mas tem alguns aqui nesse espaço interno da mitocôndria. E tem uma diferença de concentração, tá? E esses H+, eles querem voltar, né? Eles querem manter um equilíbrio ali, né? Eles querem ficar equilibrado, tá? Não quer ficar um monte só nesse espaço, um pouquinho aqui. Quer ficar um tanto ali e um tanto cá, né? Beleza? Um tanto ali e um tanto acolá. Só que eles não conseguem voltar. Nem pela membrana, nem pelos complexos proteicos que eles saíram, tá? Nem da onde eles saíram, tá? E o que vai acontecer? Aí que chega a nossa querida amiga, essa última coiseira aqui, que é um gerador de uma usina hidrelétrica, galera, conhecida como ATP sintase, tá? Foi um erro que eu não coloquei o nome dela aqui, devia ter colocado, mas marquem aí, galera. ATP sintase, tá? É essa última enzima essencial para a formação de ATP. E como que ela vai formar ATP? Galera, esses H+, não tem como eles entrar aqui nesse espaço interno. E o único lugar possível para eles passarem é pela essa ATP sintase, tá? E, galera, o que vai acontecer? Dentro da mitocôndria vai ter ADP, né? Adenosina difosfato. E também vai ter fósforo inorgânico, fosfato inorgânico. A gente já sabe que se a gente juntar esse ADP e esse fosfato inorgânico, a gente forma a ATP. É isso mesmo, a gente forma. Só que tem um porém. Esse processo de juntar ADP mais fosfato inorgânico é difícil, tem que ter um empurrãozinho e tem que ter uma energia. Da onde que vem essa energia, galera? Vem justamente da passagem desses H+ pela ATP sintase, que gira essa enzima e junta o ADP com fosfato inorgânico, formando a querida molécula de ATP. Vamos rever de novo, que coisa bonita? Tá lá esses H+ querendo voltar pela matriz para manter a concentração igual. Tá lá o ADPzinho mais fosfato inorgânico. Quando esses H+ passa por essa enzima, ATP sintase, ela gira e esse giro é a força e energia essencial que leva à junção do ATP com fosfato inorgânico, formando ATP. Olha que coisa bonita, galera. Olha que coisa linda. Pensa que você tem trilhões de mitocôndrias aí no teu corpo, né? E essas trilhões de mitocôndrias estão a todo instante bombeando prótons H+ para esse espaço intermembrano, né? E esses prótons só são bombeados por conta dos NADH, que transportam os elétrons, e depois, quando eles voltam para a matriz mitocondrial, eles giram essa enzima, e esse giro junta o ADP com o fósforo inorgânico e forma moléculas de ATP para você viver. É muito bonito, galera. É um processo maravilhoso, né? Maravilhoso. Coisas da biologia, né? Coisas da biologia, beleza? Então, tá lá, né? Ah, professor, e o FADH2? O FADH2 é a mesma coisa, galera. Chega o FADH2, doa elétrons, passa a ser FAD novamente. Esses elétrons são atraídos
pelo oxigênio, né? Além do que esses elétrons dão energia suficiente para bombear os H+, para esse espaço intermembrana, tá? Esses elétrons vai sendo atraído de um complexo proteico para o outro, vai bombeando H+, vai sendo atraído, vai bombeando H+, para o espaço intermembrana, forma molécula de água, que evita a acidez mitocondrial, né? Lembrando que o oxigênio é esse aceptor final dos elétrons, tá? Muito importante isso. E depois, com essa concentração de H+, do lado do espaço intermembrana, eles querem voltar, né, para a matriz mitocondrial. E aí, nessa volta, eles giram a enzima ATP sintase e junta o ADP com o fósforo inorgânico, formando ATP. Né? Recapitulando, passa os H+, gira a ATP sintase e forma ATP, tá bom? Então, o FADH2 e o NADH, a mesma coisa, né? São carregadores de elétrons, vão doar os elétrons para esses complexos proteicos, bombear os H+, para esse espaço intermembrana, posteriormente gira essa enzima e esse giro tem a força necessária para juntar o ADP com o fósforo inorgânico e formar moléculas de ATP, beleza? Bom, galera, para a gente finalizar aqui, né? Vamos ver quanto que foi produzido de ATP no final das contas, né? Vamos ver o que aconteceu? Bom, NADH, a glicólise, galera. A glicólise produz quantos NADH? 2. A gente viu, produziu 2 NADH. É isso. O ciclo de Krebs produz quanto NADH? Produz 8. Produz 8. Ah, professor, mas você falou que o ciclo de Krebs só produz 6. Só produz 6. Bom, mas, galera, aqui a gente está juntando o ciclo de Krebs com a oxidação do piruvato, tá? Ou seja, aqui esses 8 NADH que é produzido pelo ciclo de Krebs, a gente está contando a partir da formação do piruvato, tá? Né? Beleza? A partir do piruvato até o final do ciclo de Krebs, 8 NADH, tá? A gente pode contar assim. Então, o total de NADH, 2 da glicólise, 8 do ciclo de Krebs, um total de 10 NADH, beleza? Galera, a gente fala o seguinte, né? Que cada NADH produz cerca de 2,5 ATP. 2,5. Então, 10 vezes 2,5, 25 ATPs. Beleza? Fechou? É isso. Né? FADH2. Quantos FADH2 é produzido na glicólise? Nenhum. Não produziu nenhum. Quantos FADH2 é produzido no ciclo de Krebs? 2. Apenas 2. Um total de FADH2, 2. Ah, então o FADH2 é 2 vezes 2,5? Não, o FADH2, galera, vamos dizer, ele tem menos energia para fazer ATP, tá? Ele consegue bombear menos H+ para o espaço intermembrano, que é necessário para produzir ATP posteriormente, tá? Então ele produz menos, né? Então eu falo o seguinte, cada FADH2 produz 1,5 ATP, ou seja, 1,5 vezes 2, 3 ATPs. Beleza, né? Então aqui até agora a gente já tem um total de 28 ATPs. Né? E quanto ATP foi produzido na glicólise? Foi produzido na glicólise 2 ATP. Lembre-se, 2 ATP. É produzido 4, mas nós gastou 2, então o saldo é 2. Beleza. No ciclo de Krebs foi produzido também 2 ATPs, tá? Aqueles ATPs que é proveniente lá do GTP, tá bom? Lá do GTP. Então o total de ATP produzido na glicólise e no ciclo de Krebs é 4. Olha que bacana. Então, se a gente juntar 28 mais 4, a gente vai ter 32 ATPs no total de saldo aí da respiração celular. Ah, professor, já vi gente falando 38 no livro. Ah, eu já vi gente falando 28, eu já vi gente falando 30. 30 é isso, beleza? Galera, isso é pra gente ter uma noção, tá? Mas talvez que o mais correto seja um número próximo a isso. Por quê? Na verdade, nem é esse número de fato. Porque, galera, nesse processo não é exatamente 2,5 ATP por NADH, não é exatamente 1,5 ATP por FADH2, sempre tem algumas perdas, né? Tem alguma variação, então depende muito. Mas, em média, galera, a gente coloca aí de 32 a 38 ATPs, tá bom? Por esses cálculos aqui, a gente coloca 32 ATPs, tá? É bem razoável e é bem aceito, tá bom? Bom, para a gente finalizar, a gente percebeu o seguinte, a respiração celular necessitou muito da glicose e do oxigênio, tá? Beleza, que legal, precisa dos dois para acontecer. Da onde que vem os dois? Só para a gente finalizar e perceber como as coisas são muito interessantes e bonitas na biologia, galera. Bom, a glicose pode vir de um pão de queijo, por exemplo.
Pode vir, né? Um pão de queijo, galera, tá cheio de amido. Amido é aquele polissacarídeo, né? Aquele carboidrato grandão mesmo, fortão, gigantesco, aquela molécula gigante, aquela macromolécula, né, de açúcar, um polissacarídeo, né? É o amido que está aqui nesse pão de queijo. A gente come esse pão de queijo. Não. Na boca, galera, a gente tem enzima. Não precisa, galera, não precisa decorar isso, é só pra gente perceber de onde que tá acontecendo as coisas, né? Na boca tem a amilase salivar, que vai quebrar esse amido, que é um polissacarídeo, em um disacarídeo, na maltose, beleza? Posteriormente, lá no nosso intestino, essa maltose, que é um disacarídeo proveniente do amido, vai ser quebrada pela maltase, por uma outra enzima, em glicose. Aí, galera, essa glicose vai ser, então, absorvida, né, pelo nosso corpo e distribuída aí pela corrente sanguínea para as nossas células, né? Olha que interessante, né? Então, recapitulando, tá lá o amido, você comeu, virou maltose, é quebrado novamente em glicose, a glicose é absorvida pelo intestino, passa pela corrente sanguínea e chega, então, às nossas células, né? E vai ser essencial que entre na célula, né? Por quê? Lembra, lá no citoplasma da célula que essa glicose vira 2-piruvato, né? Na glicólise, tá bom? Bom, galera, e o oxigênio que a gente precisa? O oxigênio tá lá em relação com a respiração pulmonar. Esse oxigênio tá lá todo pimposo, bonitão. Ele entra no nosso corpo pelas vias aéreas, pelo nosso narizão, pela nossa boquinha. Entrou, né? Chega lá no nosso pulmão, nos nossos alvéolos pulmonar, né? Acontece aquela hematose, que é as trocas gasosas, né? O oxigênio, então, passa para a nossa corrente sanguínea, galera, né? Então, fica cheio de oxigênio na nossa corrente sanguínea, que está distribuída por todo o nosso corpo, né? E esse oxigênio na nossa corrente sanguínea é ideal para chegar até as nossas células, né? Chega, entra dentro da célula e pumba, chega lá a molécula de glicose, chega lá a moléculazinha de oxigênio, né? A glicose vai ser quebrada em piruvato, que depois entra na mitocôndria, e o oxigênio já pode entrar diretamente na mitocôndria para fazer parte da última etapa da respiração celular, da cadeia transportadora de elétrons, tá bom? Olha que interessante, galera. Então, por isso que é importante a gente se alimentar e a gente respirar. Agora a gente tem argumentos melhores para falar, você morre sem comer e sem respirar. Beleza, mas agora a gente sabe por quê, né? Sem respirar e sem comer, a gente não tem ATP. Beleza? Bons estudos para vocês, galera. E é isso aí. Tamo junto e até mais.